né? Por qual razão o ser humano foi criado? O apóstolo Paulo, pregando em Atos 17, em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Eu brinco que talvez nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Para esse povo sedento de resposta. Paulo diz assim que de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Você pode se assentar. Nós vamos compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração. Antes disso, eu quero te encorajar a crer que Deus, mais do que informação, Ele tem uma descarga para o meu e para o seu coração. E Ele tem algo especial para fazer por nossas vidas. Pastor Gil, você sabe se deu para disponibilizar o livro ou não? Se até o fim der. Nós temos um material à disposição no final, acredito que vai dar tempo de estar disponível, intitulado Experiências Profundas. Na verdade, o autor, James Lawson, ele escreveu esse livro em 1911. Para muitos, talvez a data não signifique nada, mas era o início do movimento pentecostal. A igreja, depois de séculos, estava redescobrindo as manifestações do Espírito Santo, as experiências, e ele pega a vida dos grandes heróis da fé para destacar não a biografia completa, mas para focar principalmente essas experiências profundas, principalmente com o Espírito Santo. Inspirador, né? É um material expressivo, deve ter perto de umas 400 páginas, mas você não precisa ler de uma vez, né? São muitos capítulos falando de muita gente. E eu, desde a minha adolescência, fui muito inspirado por essas histórias. E a gente conseguiu... A gente dá o jeito de pôr no fim de semana aí para vocês. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 16 e no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, eu quero convidar você a acompanhar aí com a sua Bíblia. O texto sagrado diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Pai, clamamos graça e favor do alto e te pedimos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra, que a tua palavra fale e cale em nossos corações, que ela, como o Senhor diz por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos por uma ativação espiritual nesse ambiente, nós oramos por despertamento e desde já nós te damos glória, honra e louvor pela certeza de tudo o que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Bom, quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, é evidente que ele está falando de algo que não se vê sozinho, de forma espontânea, automática, porque se a gente pudesse ver sozinho, não precisava da ajuda de Deus. Quando ele diz que o Senhor nos fará ver, então ele está falando de algo que normalmente, sem o recurso divino, a gente não conseguiria. O que significa a expressão, tu me farás ver os caminhos da vida? Quando você considera a linguagem bíblica de uma forma geral, caminho sempre foi usado para falar de algo que te conduz não só por um trilho, mas principalmente a um destino. Então a expressão caminhos da vida aponta para uma direção. Deus, o Criador, não fez a mim e a você sem propósito. Embora ele possa ter propósitos individuais, as áreas de dons, de graça, né, o plano que tem para cada um de nós, é evidente que ele tem um propósito coletivo para toda a humanidade. Então, quando o salmista está dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida, ele está falando que isso nos leva a uma direção, a um lugar específico, né? Por qual razão o ser humano foi criado? O apóstolo Paulo, pregando em Atos 17, em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Eu brinco que talvez nenhum outro lugar no mundo tivesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Para esse povo sedento de resposta. Paulo diz assim que de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens.
E aí ele termina assim, para quê? Para que? Um indicativo de propósito. Para que o buscassem. Então eu e você precisamos entender e compreender que o plano de Deus ao criar o homem não era apenas que a gente existisse, sobrevivesse. E o salmista está falando desse lugar que leva, esse trilho ou caminho que leva a um lugar. Qual é o lugar? O lugar da presença de Deus. Isso fica evidente na continuidade. Tu me farás ver os caminhos da vida. Ele diz, na tua presença, porque é para lá que esses caminhos levam, na tua presença, a plenitude de alegria. Ele não apenas diz que há alegria na presença de Deus, mas ele fala de plenitude, da medida cheia, completa, né? A mais cheia e completa medida de satisfação, realização, ela não pode ser experimentada em nenhum outro lugar, a não ser no lugar da presença de Deus. Agora, ele não fala dessa alegria como fosse um sentimento etéreo, subjetivo, vago. Ele traduz isso numa linguagem de deleites. À tua direita, outras versões dizem à tua destra, há delícias perpetuamente. Algumas versões, vezes delícias, vão dizer deleites. Agora, quando eu considero essa declaração, eu fico pensando que desde o início Deus sinalizou claramente isso. Quando Deus cria o primeiro casal e estabelece no jardim do Éden Adão e Eva, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Todo dia ele estava lá para visitar os dois. Ele nunca impediu o ser humano de ter outras formas de alegria. Quando ele olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, e põe em execução o plano eterno do casamento, far-lhe-ei uma auxiliadora, evidentemente que Deus estava disponibilizando ao homem outras formas de alegria, né? A própria questão alimentar. A Bíblia diz que Deus fala para o primeiro casal, vocês podem comer de toda a árvore no jardim. Eu brinco que na minha Bíblia toda, ela vem caixa alta, maiúscula, negrito. Porque Deus podia ter feito uma fruta só, com uma única cor, cheiro, textura, sabor, que tivesse todos os nutrientes. A gente passaria o resto da vida comendo só aquilo, ia ser um tédio, mas a saúde estava garantida. Mas não, ele caprichou. Ele fez frutas de todos os tamanhos, cores, cheiros, texturas, sabores, frutas sazonais. Você fica esperando a estação voltar para poder comer aquilo. E nos deu paladar. Aliás, alguns de nós temos superpoderes no paladar, né? Então é evidente que ele está dizendo, olha, existem outras formas de deleite. Agora, essas alegrias, que Deus não é contrário, elas nunca deveriam concorrer e nem nos tirar do lugar da plenitude de alegria. Então Jesus em João 15:11 diz, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus faz a distinção entre minha alegria e vós. Ele está dizendo, tem uma que vem só de mim, tem outra que pode ser de vocês mesmo. Então há quase 4 anos atrás, Kelly e eu, Kelly minha esposa, entramos assim no modo de alegria que a gente nunca tinha tido antes na vida. Entramos na adolescência, nos tornamos avós. Os netos são a sobremesa da vida, é uma coisa maravilhosa. Mas qualquer avô não crente que não conhece a Deus vai ter uma alegria parecida. Talvez não vai ter a consciência de bênção geracional que nós temos, mas vai ter, porque nós estamos falando de alegria natural. Agora, Deus nunca se opôs a que o homem tivesse isso, mas evidentemente ele diz, você não pode cruzar essa linha, o limite do proibido. Porque se você tentar adentrar nessa outra dimensão de prazer ou alegria, você vai perder o que tem comigo. Um dia eu ouvi um pregador dizendo, o pecado não dá nenhum prazer. Pensei, isso não desce, ninguém pecava. Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema do prazer do pecado é que ele é fake, ele não dura. Então assim, como a gente brinca lá no sul, é muita manchete para pouca notícia. Então a pessoa tem a expectativa enorme, um vazio imediato, o preço que ele cobra é caríssimo, mas se no início não houvesse nenhum tipo de prazer, ninguém fazia. Agora, eu e você precisamos entender, e quando eu olho para o próprio primeiro casal, Adão e Eva, eu fico me perguntando, esse povo vivia um relacionamento com Deus pleno, sem nenhum tipo de pecado. Usufruíam a plenitude da presença de Deus, o que os leva a cruzar o limite do proibido e trocar por um prazer passageiro o prazer pleno e permanente. Nós sabemos as tragédias da queda, que afetou não só o primeiro casal,
Romanos 5,12 diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens, e a gente está pagando junto a conta até hoje. Mas o tempo passa e Deus começa a sinalizar promessas de redenção que se manifestaria em Jesus. E um dos profetas do Antigo Testamento, quem o chama de profeta é o próprio Jesus, foi Davi. Os salmos estão cheios de declarações messiânicas. E Davi é que é usado por Deus para fazer essa declaração: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude e alegria, a sua destra delícias perpétuas. Ou seja, aquilo que o homem perdeu por conta do pecado nos será restaurado. Esse cara não só tem o vislumbre profético da restauração, mas ele viveu uma vida de relacionamento com Deus sem igual, não só no seu tempo e na sua geração. Quando você olha para todo o Antigo Testamento, Davi está numa posição singular. É o único que Deus chamou, não foi ele que se chamou. Deus chamou de um homem segundo o meu coração. E nós sabemos que Deus não falou isso no sentido de perfeição, porque Davi não tinha, a Bíblia registra que não tinha. Mas ele era alguém fascinado pela presença de Deus. Um adorador sem igual. E esse adorador sem igual começa a perceber na presença de Deus a plenitude e a alegria, a sua destra, delícias perpétuas. E esse cara que está tendo esse vislumbre, usufruindo do relacionamento com Deus como pouco, também consegue a façanha de ultrapassar o limite do proibido. E nós sabemos a história do pecado, não só de adultério com Batseba, mas o pior, do homicídio de Urias, para tentar encobrir o que ele tinha feito de errado. E a pergunta a ser feita é: como gente como Adão e Eva, vivendo a plenitude do que Deus tinha, troca isso por um prazer inferior? Como que gente como Davi, que está tendo vislumbre do que Deus vai restaurar, entra num patamar de relacionamento com Deus diferenciado, também compromete e sacrifica isso? Mas a pergunta não é só como eles conseguiram essa façanha. A pergunta é: será que isso é exclusividade deles ou pode acontecer comigo, com você? Porque Hebreus capítulo 3, verso 12 diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que os leve a se afastar do Deus vivo. Só pode afastar de Deus que aproximou primeiro. Então a advertência é para todos aqueles de nós que já nos aproximamos. O texto continua, versos 13 e 14. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado pode trazer, o engano do pecado pode trazer endurecimento no coração, essa indisposição para com Deus e nos afastar. Então ele diz no 14: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, não apenas num texto como esse, mas ao longo de toda a Bíblia, a gente percebe que o que aconteceu com eles pode acontecer com qualquer um de nós. O que tem me levado muito nos últimos anos a questionar como se perde a sensibilidade para com Deus. E o meu questionamento não é porque queira perder, é justamente porque eu não quero perdê-lo. Então talvez a melhor pergunta seria: como se evita esse processo? De maneira a preservar essa sensibilidade. Esse é um tema que eu posso dar a mensagem de hoje, é preservando a sensibilidade para com Deus. Há cerca de 2 anos atrás, eu estava num período de um jejum prolongado e não consegui esconder isso de um pastor que me chamou para falar numa conferência dele. É um dos gigantes espirituais dessa nação que eu respeito e admiro muito. E ele me manda uma mensagem: diz: subirá, tão logo você chega no aeroporto, alguém vai te pegar, levar para o restaurante onde os preletores da conferência vão estar almoçando. Falei: pastorzão, fico muito feliz de sentar, estar com vocês na mesa, ter o tempo de mesa, mas deixa eu te avisar antes para não ficar chato na hora. Eu não. Ele falou: entendi. Então faz o seguinte, vá para o hotel, à noite a gente janta. Falei: então, pastor, é que à noite eu também vou continuar não comendo. Perdão, subirá, já entendi. Então, amanhã a gente toma um café. Falei: pastorzão, para te poupar de refeição em refeição, não vou comer nenhum dia. Ele: entendi. Depois a gente conversa. Aí depois ele me aborda e fala: subirá, já entendi, você está jejuando. Quantos dias você já está jejuando? Falei: alguns. Quantos dias mais vai? Falei: alguns, pastor. Aí ele falou assim: desculpa, eu queria muito te fazer algumas perguntas. Ele falou: talvez você seja a pessoa que eu conheço que mais jejua. Ele falou assim: eu sofro de gastrite.
Eu nunca consegui jejuar mais de um dia na vida. Eu sei que você faz esses jejuns prolongados. Você se importa de responder algumas perguntas? Falei, de jeito nenhum, pastor, vamos lá. Mas a primeira pergunta que ele fez, eu achei assim, muito diretiva, muito precisa. Ele olha para mim e pergunta, o que tem te levado com tanta paixão, insistência, frequência, recorrência a esse lugar de jejuns, inclusive jejuns prolongados? Falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, porque aos 18 eu já tirava de 3 a 7 dias na água todo mês. Falei, se o senhor me perguntasse isso lá atrás, eu te diria que era fome pelo sobrenatural. Eu queria ver o poder de Deus. Eu não queria um ministério executado da força do braço, eu queria ver a mão de Deus, e eu posso te garantir que o jejum, obviamente combinado à oração, foi uma ferramenta de acesso ao sobrenatural. Mas hoje para mim isso não é propósito. Hoje isso para mim é efeito colateral. Uma boa consequência, mas só um efeito colateral. Ele falou, o que é que te move hoje? Eu falei, eu acho que é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta. Falei, é a primeira vez que eu tenho que formular a definição. Então pensei bem, olhei para ele e falei, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Quando eu respondi isso, ele fez uma cara de interessado e disse, me fale mais sobre isso. Falei, pastor, para eu te explicar algo espiritual, eu vou ter que começar por algo fisiológico. Falei, por exemplo, as pessoas normalmente dizem que a água não tem gosto. Quem jejua, pelo menos jejum prolongado, discorda. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo. O paladar fica assim apurado de uma forma que não dá para explicar. Não só por causa da limpeza que seu corpo passa, mas a própria falta daquela enxurrada de sabores diferentes. Parece que a percepção dele aumenta. Falei, então, por exemplo, meu médico, ele exige de mim não só uma boa quantidade de ingestão de água, o médico que me acompanha nesses jejuns prolongados, mas ele sempre fica no meu pé para que eu garanta um pH alto. Mas um pH alto, quanto mais alto é o pH da água, mais salobro é o gosto. Então muitas vezes você tem um pH bom e um gosto ruim. Mas às vezes você tem um pH ruim, embora o gosto fique normalmente melhor. E como que você lida com essas duas coisas? Eu falei, a maioria dos jejuadores usa a tática de pingar um pouco de limão na água. Se já tem um pH bom e não precisava do limão, o limão dribla o sabor. Se o pH é ruim, ele alcaliniza a água e resolve o problema do pH da água e do sangue. Então a gente faz isso. Eu falei, então um dia desse, antes de estar na sua conferência, eu já estava em jejum, em outra conferência, e os pastores saíram para almoçar. Eu falei, vou com vocês. Eles, vai nada, vai para o hotel. Você não está comendo. Eu falei, gente, eu não estou comendo, mas eu posso pelo menos continuar falando de Deus, de Bíblia, dos testemunhos, ter o tempo de mesa. Eu falei, eu não vou ficar fora, não vou perder isso. Um falou para mim, não, mas a gente fica constrangido. Eu falei, o problema é seu, eu estou indo. Aí eu vi que realmente a turma estava meio assim, sem graça. Aí para brincar, eu falei, mas gente, hoje vai ser diferente. Eu disse, por quê? Eu falei, hoje é dia de banquete. Mas está jejuando? Não está. Eu falei, estou, mas hoje eu vou tomar água com gás, com limão espremido. Então para quem está jejuando é banquete. A gente riu daquilo. Chegamos no restaurante. Eu pedi para o garçom, você pode me trazer o suco do limão espremido? Eu pôr na água, pedi uma água com gás, pedi o limão. Quando ele trouxe um copo, pelo menos do tamanho desse que está aqui, cheio. Quando eu vi aquilo, pensei, eu acho que ele não entendeu o que eu pedi. Normalmente você pede limão espremido, vem um copinho de pinga, né? O pequeno, o meio ou um limão espremido. Mas aquilo era uma quantidade tão grande, falei, eu acho que ele entendeu errado. Ele deve ter achado que eu queria uma limonada. Mas antes de reclamar, provei. Então, dei aquele golinho, só umas gotinhas na boca. Falei, amigo, acho que você não me entendeu. Eu não queria uma limonada, só queria o sumo do limão. Ele falou, mas isso não é limonada, é só o suco do limão. Falei, impossível, tá doce. Ele falou, impossível, e digo eu, que vi o cara da cozinha espremer os limão aí. Só tem limão aí, não tem como tá doce. Eu falei, certeza? Ele falou, certeza. Pensei, eu tô doido. Provei de novo. Falei, tá doce. Ele, não pode. O pastor na minha frente, curioso, passa a mão no copo, tira da minha mão e diz, deixa eu provar. E quando ele prova, uma cara de azedo, fala, pelo amor de Deus, Subirá, não tem nada de doce aqui. Eu pensei, eu tô doido. Peguei o copo de volta, bebi a terceira vez. Falei, tá doce. Aí ele pensou, doido tô eu. Pegou da minha mão, tomou de novo. Fez de novo a cara de azedo. No fim, todo mundo da mesa quis entrar no tiratema. Eu quase fiquei sem limão, apesar de ter vindo bastante.
Mas foi só no final, todo mundo me chamando de doido, que eu lembrei. Falei, é o jejum. Eu conseguia perceber a frutose, o doce, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber. Então eu olhei para o pastor e falei, o jejum tem feito por mim espiritualmente o que fisiológica, naturalmente, ele faz pelo meu paladar. Falei, então tem horas que eu estou com a Bíblia aberta e a pergunta: isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia. Nos momentos de oração e adoração eu falo, isso aqui sempre foi doce desse jeito. E eu é que não percebia. Eu falei, agora pastorzão, alguns dias depois estou em outra conferência. Um dos pastores termina de comer, pega como sobremesa uma salada de fruta. Para que o limão está doce, você imagina as outras frutas? Só que eu vejo ele virando uma lata de leite condensado em cima e eu começo a ficar doido de ver aquilo. A minha vontade é voar no pescoço dele por cima da mesa, é gritar com ele: a fruta já é doce, você não precisa botar a desgraça do leite condensado. Mas eu me lembro da época em que eu consumia açúcar e eu não sentia mais o gosto da fruta. E eu precisava fazer o que ele fez. E eu fiz isso muitas vezes. E eu penso comigo, não adianta nem discutir. Ele só vai saber o que eu sei o dia que ele fizer o que eu faço. Então eu fiquei quietinho. Aonde eu quero chegar com isso? Eu e você precisamos entender no plano espiritual algumas coisas. Então vou deixar agora o assunto do jejum de lado, porque a mensagem não é sobre jejum, mas não tem como evitar isso. E lá na frente eu vou voltar nesse assunto. Eu comecei a me questionar o que tem roubado a nossa sensibilidade de perceber melhor a Deus, de usufruir a Deus. E a primeira resposta bíblica clara que eu encontrei é: quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem não valoriza, não busca. Então, deixa eu tentar explicar isso da seguinte forma. Em Mateus 6,21, Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Do que Jesus está falando? Tesouro material e financeiro apenas? Não, porque ele diz: não junta tesouro na terra, junta tesouro no céu. No céu você não vai juntar dinheiro. Então quando ele usa a expressão tesouro, ele está falando da percepção de valor, do que é importante. Aqui na terra, as pessoas dão importância a uma coisa. Ele está dizendo que você tem que ter uma percepção de importância maior do que dessa para as coisas celestiais. Mas aquilo ao qual você atribui importância define não só o trilho no qual você se move, mas vira uma espécie de força motriz que move você em direção àquilo que você dá importância. Então quando alguém me diz que não tem tempo para fazer algo, a primeira coisa que eu penso é: o problema dele não é falta de tempo, é falta de importância. Porque quando você define a importância de algo, você dá um jeito de arrumar tempo. Então eu estou com 51 anos de idade. Só nos últimos 3 anos e meio da minha vida que eu decidi levar a sério a questão de exercício. Porque a maior parte do tempo eu dizia para os outros: não é importante. Quando eu entendi que era importante, eu comecei a mudar completamente a ordem da minha vida, né? E coloquei aquilo que era importante no lugar que deveria ter de importância. Então quando Jesus está dizendo onde está o teu tesouro, está o seu coração, ele diz: sua percepção de importância não só define um trilho que aponta na direção para onde você vai, mas a força motriz que te move nessa direção. Agora, se você entender isso, você vai entender que nós também só vamos buscar aquilo que é mais importante para nós. E quando falamos das coisas espirituais, a percepção de importância não é espontânea, não é natural. Se fosse, não haveria tanta orientação bíblica sobre isso. Por exemplo, Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então não só a Bíblia está dizendo que nós vamos buscar o que damos importância, mas que a gente precisa saber a que damos importância, porque isso vai nos nortear. Por outro lado, a gente também pode reconhecer que ao longo das Escrituras, Deus vai trabalhando essa questão. Então Jesus diz: não deis aos cães o que é santo e não lancem pérolas aos porcos. Ele não nos mandaria fazer nada que ele primeiro não faça. Então ele está dizendo: não dê nada de valor
para quem não reconhece o valor do que será entregue. Na mensagem do culto anterior, honestamente, se você puder depois assistir na internet, vai valer a pena. Eu falei de algo interessante. O povo, quando Deus se revela no cume do Sinai, fala audivelmente com toda a nação de Israel, o povo fica apavorado, com medo da voz de Deus. E eles falam para Moisés: fale Deus com você e você conta para a gente. Nós estamos com medo de continuar ouvindo Deus e morrer. A partir daquele momento, Deus não fala mais com o povo. Deus só fala com Moisés, Moisés fala com o povo. Por quê? Porque o povo manda em Deus? Não. Porque Deus não entrega nada para quem não valoriza. Então a pergunta é: qual é a moeda do reino? Eu sei que a palavra moeda, ela dói no ouvido da gente quando a gente pensa no elemento da graça. Aí você diz: não tem troca. Eu pergunto para as pessoas: não? Jesus diz no Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de ungir os teus olhos. Na parábola das 10 virgens, que ele fala de 5 prudentes, 5 insensatos, ele fala de gente saindo para comprar o óleo. E você sabemos que é a figura. Agora, como que funciona essa compra, essa aquisição? Porque ele não usou essa analogia à toa. Ele queria que a gente entendesse: você oferece algo para receber algo em troca. E aqui ele não está necessariamente falando de mérito, mas ele está falando de interação, de algumas coisas que nós só vamos receber quando agimos de maneira correta. Por exemplo, Isaías 55:1, Deus diz: todos vocês têm sede, venham às águas, e vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Porque normalmente, para quem não tem dinheiro, a gente não diz que está vendendo, a gente diz que é o 0800. É doação, é caridade. Mas Deus está dizendo: vem comprar sem dinheiro. Porque Ele está dizendo: o seu acesso a mim não é dinheiro, mas você precisa de algo. O que você precisa? E diz: vocês têm sede, venham às águas. Aqui ele vai usar a sede como uma alegoria. Isaías 44:3, ele diz: derramarei água sobre o sedento. Por que sobre o sedento? Ele vai dar água para quem valoriza a água, para quem aproveita a água, para quem não vai desperdiçar água. A sede aqui é uma figura do interesse, do reconhecimento da importância de algo e da necessidade de algo. Mas ele também usa a fome como uma figura de interesse. Então ele vai falar a respeito: vocês têm fome, comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, Jacó ter trollado o irmão Esaú, oferecendo a comida que ele estava desesperado e querendo o direito de primogenitura, eu entendo. Um irmão querendo passar a perna no outro. Mas esse cara olha para mim e fala: me explica como é que os céus autenticaram a transação dos dois irmãos. Como é que a benção sai de um para o outro? Então, o Jacó enganar o irmão e fazer um juramento, beleza. Mas os céus autenticar o ato de compra de Jacó. Ele falou: não consigo entender isso. Eu olhei para ele e falei: os céus nunca autenticaram a compra de Jacó. Como não está na Bíblia? Eu falei: os céus nunca autenticaram a compra de Jacó. O que Gênesis diz é repetido na releitura de Hebreus. A Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que comprou, foi Esaú que jogou fora. Por quê? Desprezo. Deus não dá nada para quem não valoriza. Então a primeira percepção que eu e você precisamos ter é: quem não valoriza, não busca. Então, se isso é um fato bíblico, o que nós podemos questionar como a continuidade lógica do pensamento? O que me impede, o que te impede, o que nos impede de valorizar mais a Deus? Porque nós estamos falando de uma sensibilidade que nos leva a buscá-lo. O que nos impede? E a própria Bíblia nos mostra que a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus é o problema. Jesus diz: eu citei antes Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro está o seu coração. Na sequência, em Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um, amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. A linha entre dedicação e desprezo é mais fina do que entre amor e ódio. E ele diz o seguinte: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, algo que eu tenho percebido é que existe uma concorrência
com o lugar de importância de Deus. Mais do que o lugar de importância, eu diria com o lugar da intimidade com Deus. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Normalmente, quando a gente pensa em tempos difíceis, a gente pensa no quê? Circunstâncias. Mas quando você avalia a qualidade de vida da época de Paulo e a qualidade de vida hoje, nossa qualidade de vida é muito melhor. Eles não tinham conhecimento da medicina, não tinham remédios, tratamento, tecnologia como nós temos hoje. E quando você pensa não só em qualidade de vida, mas na própria duração da vida, nós melhoramos em relação a eles. Nós temos conforto que eles não têm. Até o século XVIII, John Wesley pregava do mesmo jeito que o apóstolo Paulo, viajando a pé, em cavalo ou em embarcações. Eu saí na segunda-feira de manhã, né? E antes do meio-dia já tinha aterrissado aqui em Fortaleza. A gente tem uma facilidade no transporte, a gente tem facilidade na comunicação, a gente tem coisas que nunca ninguém teve. Você não consegue olhar em absolutamente nada e dizer nós retrocedemos, a não ser se a gente perceber que a ênfase bíblica está em outra coisa, no comportamento do homem. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele começa a falar do comportamento. E ele termina uma lista de adjetivos do comportamento dos homens assim: traidores, atrevidos, 1 Timóteo 3,4, 2 Timóteo 3,4. Traidores, atrevidos, convencidos. Aí a última declaração: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quando você vê a lista toda, parece que ele está falando do não crente. Mas quando ele termina com a frase, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, você diz, espera aí, ele não pode estar falando do ímpio. Romanos 5 diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos. A condição do ímpio é de inimigo de Deus, inimizade de Deus, ainda que alvo do amor dele. Agora, alguém só pode ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus se tem algum nível de amizade com Deus. E não existe aproximação nenhuma de Deus a não ser por meio da reconciliação em Cristo. Então quando você chega nesse ponto, você diz, não, peraí, ele não está falando do ímpio, está falando do crente. Estou de alguém falando, não, pastor, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus é o ímpio. Falei, o ímpio é escravo. É o que Paulo diz em Tito 3,3. Nós também no passado éramos antes, né, insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres. O ímpio é escravo. Aonde eu quero chegar com isso? De quem você quer ser amigo, consciente ou inconscientemente? De alguém que de alguma forma te agrada. Não precisa agradar em tudo, mas tem que mais agradar do que desagradar. Eu lembro do meu primeiro ano como pastor, minha filosofia de vida na época era do honesticídio. O que é honesticídio? É quando em nome da honestidade você comete tanto homicídio como às vezes suicídio. Né? A minha filosofia era a verdade doa a quem doer. E quanto mais sem filtro fosse quem fala, mais sem filtro seria a forma de eu devolver e dele ouvir. E aí um dia um irmão da igreja me procura para fazer algo que eu detesto, comparação. E ele chega reclamando e diz, cara, eu tento o tempo todo ser seu amigo, você me fura, me bloqueia, não me deixa entrar. E ele entra, além da reclamação, com a comparação. Fulano que não faz nada é seu amigo. Eu não aguentei, a hora que eu vi, eu já tinha devolvido. Falei, já te ocorreu que o fulano é legal? Ele me olha e diz, como assim? Falei, você não entendeu o desenho. Você é um mala, sem alça. Ele, o que o senhor está falando, pastor? Eu falei, eu sou obrigado a ser seu pastor, não sou obrigado a ser seu amigo. Eu falei, você reclama de todo mundo o tempo todo. Ninguém para você é bom, ninguém presta. Já te ocorreu que em vez do mundo todo estar errado, você ser o único certo, pode ser o contrário? E a hora que eu vi, eu estava metralhando e o bicho foi implodindo na minha frente. Eu pensei, talvez tenha sido honesto demais. Esses dias alguém me perguntou, hoje o senhor teria falado a mesma coisa? Eu falei, de um outro jeito. Mas continuo acreditando na mesma coisa. Eu falei para ele, cara, eu não tenho vontade nenhuma de estar perto de você. Você é chato pra caramba. Então de quem você quer ser amigo? Consciente ou inconscientemente? De alguém que mais te agrada do que desagrada. Porque se mais desagrada do que agrada, você não quer. Agora, como alguém que já foi amigo de Deus, o que pressupõe se agradou-se em Deus, decide ser mais amigo dos prazeres do que já foi de Deus.
Ele deixou de encontrar em Deus aquilo que o agrada e começou a mirar nos prazeres. E nós não precisamos nem estar falando necessariamente de prazeres ilícitos do pecado. Mas algo que eu tenho percebido é que muitas vezes nós vamos lidar com distrações. A valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus é o início desse processo que sabota uma relação com Deus diferenciada. E sabe, mais uma vez, não estou falando de prazeres transitórios do pecado, mas o anseio de certas realizações tem sido mais danoso para muitos de nós do que a gente percebe. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 1, a Bíblia questiona: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Outro dia alguém falou: não, pastor, mas o prazer não gera conflito. Eu falei: depois de alcançado, não. Mas enquanto você só está desejando conflito com Deus, conflito consigo mesmo, conflito com os outros, e muitas vezes nós mascaramos. Tem muito crente que por trás das promessas de provisão e prosperidade, ele está mascarando sua própria avareza. A sua busca obcecada por realização em um lugar. E não estou dizendo que Deus não quer disponibilizar para mim e para você outras formas de realização, mas não existe nada que se compare com a plena satisfação na tua presença, a plenitude de alegria, a sua destra, a delícias perpétuas. Gente, olhe para aqueles apóstolos. Saíram da prisão, torturados, ameaçados, presos, intimidados, cheios de alegria. Aí olho para os crentes hoje que tem tudo e vive aborrecido, triste, deprimido. Eu pergunto: o que é que está acontecendo com a nossa vida? Você olha para aquela turma do livro de Atos, apanhava que nem cachorro e era feliz. A gente que não passa o que eles passaram não tem motivo de alegria, porque de alguma forma eles conectaram com uma fonte da qual eu e você não estamos devidamente conectados. Então a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus tem nos sabotado. Isso me leva a uma próxima pergunta na construção da lógica. Se a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus nos prejudica, então nós podemos aqui aplicar a lógica inversa, que a valorização de Deus em detrimento das outras coisas como caminho oposto seria a solução? Evidente que sim. Uau, pastor Luciano, que bom que finalmente, depois de 2000 anos de evangelho, alguém encontrou a solução. A solução não é nova. Todo mundo sabe disso. Tanto que todo ano novo você fala: esse ano vou orar mais, esse ano vou ler mais a Bíblia, esse ano vou estar mais comprometido com Deus e a igreja. Tem alguns que prometem: esse ano vou até jejuar. O problema é que não adianta você ter apenas um assentimento mental de que essas coisas são importantes. Aí eu e você precisamos entender a importância de um discernimento, de uma descoberta espiritual. Porque o salmista diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Não é algo que você apenas diz: eu já enxerguei por mim mesmo. A ideia é essa, a lógica é essa. Não. Eu e você precisamos de uma percepção. Em Filipenses 3, nos versos 7 e 8, Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quando ele está falando de ganho e perda, apesar de usar uma linguagem monetária financeira, não é desse tipo de valor que ele está falando. Ele está falando tudo que para mim era lucro, importante. Ele não está falando só de pecado, da vida pregressa antes da conversão. Antes eu valorizava, as baladas, todo tipo de prazer que tem lá, desde bebida, drogas, imoralidade. Hoje eu descobri que isso tudo espiritualmente é morte, não vale a pena. Não é disso que Paulo está falando. Porque diz que considera como perda todas as coisas, não é só coisa ruim. Então, ele está falando de percepção de valor. O que para mim era lucro, que eu dava importância, desvalorizou, virou perda. Por quê? Por causa da percepção de um valor maior. Ele diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A palavra traduzida sublimidade, na versão que eu estou lendo,
excelência em outras, suprema grandeza do conhecimento em outras ainda. Por que tantas variações de tradução? É a tentativa de explicar uma palavra que é abrangente, de significado abrangente. No original grego é a palavra hiperusso. Hiperusso significa sobressair-se, elevar-se, destacar-se, fala de proeminência. Honestamente, não acho que Paulo está falando por causa da proeminência do conhecimento. Eu acredito que seria bem mais justo dizer por causa do conhecimento daquele que se sobressai, daquele que se exalta, daquele que tem a proeminência. Quando você entende aquele cujo valor é incomparável, o resto desvaloriza, perde a importância. Quem está entendendo isso? Agora, nós devemos esperar que a concorrência com o lugar de importância de Deus desapareça automaticamente, espontaneamente? Ou será que ela tem que ser eliminada intencionalmente? Porque se fosse automático e espontâneo, todo mundo estava nesse lugar. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que o ensino todo nos chama a uma responsabilidade de escolha e decisão como sendo nossa. Em Romanos 8, versos 5 e 6, a Escritura diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou inclinação, dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Verso 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não só a Bíblia nos chama a algo que é intencional, mas ela mostra: inclinou para cá, deu ruim; inclinou para cá, deu bom. Diante desse entendimento, eu quero voltar no assunto que eu abri no início. A mensagem não se limita a isso, mas não dá para desconectar. Diante desse princípio, qual o poder da abstinência na prática da vida cristã? O jejum está sendo limado da doutrina prática de vida cristã de muitas igrejas. Aquilo que marcou a história dos santos homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história está desaparecendo da cultura da igreja. O pior é a gente falando contra, como se não fosse para fazer. Em Mateus 6,16, Jesus diz: quando jejuardes. Ele nunca disse se jejuardes. Ele diz quando for fazer. E nas palavras de John Wesley, ninguém orienta como fazer alguma coisa a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando a fazer. Então, se não deu uma ordem, no mínimo ele sinalizou uma expectativa. E para nós que entendemos o que é agradar ao senhorio de Cristo, a mera sinalização de expectativa devia ter o mesmo peso de um mandamento. Davi suspira pelas águas de Belém. Seus valentes saem botando a vida em risco para trazer a água. Porque um rei humano sinalizou um interesse. Eles disseram: isso é mais importante que nossa vida. O que eu e você não deveríamos dar como resposta quando o nosso Senhor está suspirando para que eu e você jejuemos? Ah não, o jejum é coisa do Antigo Testamento, não é da Nova Aliança. É mesmo? Em Lucas 5,35, Jesus diz: quando o noivo fosse tirar, uma alegoria que ele faz a respeito de si mesmo. Ele diz: quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Ele está dizendo que a partir do momento que ele fosse assunto aos céus, durante todos os dias da sua ausência, até o dia do seu glorioso retorno, esse era o tempo de jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Mas a pergunta é: qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã? Nós precisamos entender que o jejum não tem necessariamente a ver com mérito, com merecimento, porque muita gente já não faz. Dos poucos que fazem, você vai ver muito linguajar. Tem que pagar o preço, tem que sacrificar. Mas eu quero te dizer, o jejum não é uma troca. Nós precisamos entender. Porque a essência da doutrina do Novo Testamento é que o que a gente recebe de Deus é pela graça, que se experimenta mediante a fé. Então não pode ser troca no sentido de mérito. Ao longo dos anos, eu fui estudando o jejum na Bíblia, eu fui mapeando. Eu lembro que eu tinha, até dezembro de 2021, eu só tinha um artigo sobre jejum. Tudo que eu li na Bíblia inteira sobre jejum, fui classificando, categorizando. Entre algumas coisas, eu tinha lá uma observação, um subtítulo dentro do artigo: propósitos do jejum. Eu tinha colocado isso no plural. Porque estudando a Bíblia, eu fui achando vários propósitos diferentes. Por exemplo,
Levítico 16 fala de um jejum, um dia por ano, que era compulsório, obrigatório para todo mundo. E Deus disse que quem não afligisse a sua alma seria eliminado do meio do povo. Era o dia da expiação, então era um jejum de arrependimento, como em outros lugares você vai encontrar. Anotei lá. Jejum para arrependimento. Mas você vai encontrar na Bíblia também jejum para consagração. E o jejum para consagração não é igual ao jejum para arrependimento. Mas também você vai encontrar em 2 Crônicas 20, Josafá convocando o povo de Judá, porque eles estão diante de uma batalha impossível de ser vencido humanamente falando e precisa do socorro do alto. Então você percebe jejum em momentos de aflição. Esdras capítulo 8, de 21 a 23, ele convoca um jejum para buscar proteção, também um momento de aflição. Salmo 35, 5, Davi fala sobre jejuar quando outros estavam enfermos. De novo, você tem um quadro de aflição. E eu não nego que situações extremas requeram medidas extremas. Mas tem muita igreja que acredita que você só faz o jejum na hora do perrengue, na hora do aperto. Mas ele não está presente na Bíblia só em momentos de aflição. Então, apesar de você ter o do arrependimento, da consagração, dos momentos de aflição, você vai ver no livro de Daniel ele presente na intercessão, você vai ver outros elementos onde muitas questões vão aparecendo. E eu não quero gastar tempo falando de tudo, mas eu fiz uma lista enorme dos propósitos do jejum. Mas em janeiro de 2022, Deus me chamou a estudar sobre jejum como eu nunca tinha feito. E eu mergulhei em todos os textos bíblicos que eu já conhecia, fui ler tudo que eu tive acesso, desde a parte teológica até fisiológica, material médico. Mas eu lembro que um dia o Senhor me disse: qual o propósito do jejum? Eu falei: são vários. O Senhor me disse: são vários? Eu falei: são vários. Essa lista aqui saiu tudo da sua palavra. O Senhor me diz: o que você enxergou até hoje são os propósitos secundários do jejum. E diz: existe um propósito primário, onde todos os secundários convergem e passam por ele. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Eu falei: como assim? E o Senhor me fez lembrar na hora de Daniel capítulo 9. A Bíblia diz no verso 3: voltei o rosto ao Senhor para o buscar, coração, súplicas e jejum. Buscar a Deus. Joel 2,12: voltem-se a mim de todo o coração, isso com jejuns. E de repente eu entendi: peraí, o cara que está jejuando para arrependimento está buscando a Deus. O que está jejuando para consagração está buscando a Deus. O que está no jejum, numa aflição, está buscando a Deus. O que está intercedendo está buscando a Deus. Todo mundo está buscando a Deus. Agora, por propósitos diferentes no secundário. O que está jejuando para arrependimento está buscando a Deus para vencer o pecado. Mas qual o pecado? O pecado que já o derrubou. Ele quer ser restaurado. O que está jejuando para consagração também está buscando a Deus para vencer o pecado. Mas é o pecado que não o derrubou. Ele está fazendo esse jejum para não fazer o do outro, por arrependimento. Ele não quer cair para levantar depois, ele quer vencer antes da queda. Então eles não são iguais. Tem a ver com o mesmo assunto, ambos buscam a Deus na vitória pelo pecado, mas são diferentes. O que está jejuando por aflição está numa outra situação, mas está buscando a Deus. E de repente o desenho de buscar a Deus me aparece como o propósito principal. E essa hora que o Espírito Santo fala ao meu coração: você precisa de um propósito secundário para praticar o primário? Se a razão pela qual eu e você existimos, como vimos Paulo sinalizando lá em Atenas, é buscar a Deus, a gente precisa de problema para buscar a Deus? Ou nós podemos buscá-lo simplesmente porque o almejamos? E esse foi o grande ponto de virada na minha vida de jejum. Foi quando o jejum deixou de ser uma forma de conseguir algo que Deus podia fazer e virou uma forma de descobrir o deleite que nós podemos ter em quem Ele é. Aí de repente eu começo a me lembrar de textos. Lucas 2,37 fala da profetisa Ana, que ela adorava noite e dia com jejuns e oração. Adoração. Ela não está com problema. A Bíblia não menciona nenhuma aflição ou necessidade. Mas nós temos alguém apaixonado por Deus, que pratica o jejum com frequência.
Eu me lembro de Atos 13:2, a liderança da igreja em Antioquia jejuando. E a Bíblia diz, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Não há sinal de nenhum problema. A perseguição que começou na igreja de Jerusalém, que levou muitos a fugir, está lá agora em Antioquia, na Síria, já não está acontecendo mais. A coisa está tranquila, tanto aqui como lá. Não há nenhum sinal, né, de problema, mas eles estão buscando ao Senhor. E de repente um desenho começa a ficar claro para mim. Qual o propósito da abstinência? Em Deuteronômio, no capítulo 8, nós temos uma declaração que Jesus vai citar na tentação do deserto, justamente quando ele está jejuando. E Satanás diz, transforme essas pedras em pães. Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citar isso na hora do jejum tem que mostrar para mim e para você alguma coisa. A Bíblia diz que no final de 40 dias ele teve fome. As pessoas me perguntam, mas peraí, pastor, a fome não é no início do jejum? Eu digo, não, o que você sente no início do jejum não é fome de verdade, é um desconforto do seu corpo. Seja da limpeza que seu corpo passa, seja de um desequilíbrio eletrolítico, da falta de sais, mas principalmente um protesto do seu corpo, que está acostumado a receber cargas de energia em doses e horários específicos. E daqui a pouco ele tem aquele desconforto, não está entrando. Mas se você segue não comendo, qual a energia que movimenta o seu corpo? Glicose, que vem de um grupo alimentar específico, carboidrato. Se você permanecer não comendo, então ele precisa de uma fonte alternativa de energia. Qual é a fonte alternativa? Glicogênio, armazenado nos músculos, mas principalmente no fígado. O que é o glicogênio? Glicose que você ingeriu, além do que consumiu, virou reserva. Só que essa reserva, esse estoque não é grande, ele dura 2 a no máximo 3 dias. Quando terminar o glicogênio, para onde o corpo migra? Qual a próxima fonte alternativa de energia? Reserva de gordura. O que é a reserva de gordura que nós temos no corpo? Glicose que ingerimos, não consumimos, era muito mais do que a reserva de glicogênio, vai virando reserva de gordura. Na falta das duas primeiras fontes de energia, o corpo converte gordura armazenada em energia. Isso é o que os médicos chamam de cetose. Dieta cetogênica, você não precisa estar em jejum para entrar em cetose. Só de não comer glicose ou carboidrato, você vai entrar em cetose. Isso significa o quê? Que normalmente depois de 3 dias num jejum prolongado, você não tem fome. Quando eu lia que Jesus jejuou 40 dias, eu pensava, sobrenatural, só porque ele é Jesus. Porque na minha cabeça era impossível. A gente fazia 3 dias, quase morria. Mas você sabe qual é o recorde mundial de jejum? Está no Guinness Book de 1971. Um escocês, que nem crente era, jejuou 382 dias, mais de um ano. Pastor, como é possível? Começou com mais de 200 quilos, terminou com 83. Porque quando você entra em cetose, você troca o alimento externo por um alimento interno. Seu corpo está se alimentando de você mesmo. Então eu estou pregando para vocês aqui hoje, estou uma semana em jejum. Eu sento na mesa, eu olho para a mesa, a sensação... Você já sentou com amigos no almoço, mas você já tinha almoçado? A turma come, você diz, não vai rolar. Porque você tem aquela sensação de saciedade. No jejum, você vai ter isso por muito tempo. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome no final dos 40 dias, isso é fome real. O que é fome real? Início do processo de inanição, consumo de tecido vivo. Então nós estamos falando do mais desesperador nível de fome. Esaú, por menos do que isso, vendeu o direito de primogenitura. É nesse momento que o diabo diz, transforma as pedras em pães. A tentação do diabo não era quebrar o jejum de Jesus, ele já tinha chegado ao fim. A tentação era o meio de acesso rápido à comida. É nessa hora que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em cima desse texto eu às vezes prego uma outra mensagem titulada Fome de quê? O que é que está norteando a minha e a sua vida? Porque no mais desesperador momento, onde o corpo está gritando por sobrevivência, Jesus diz, mais importante do que apenas me preocupar com isso, é focar do lado de cá. E aí ele cita um texto que não pode ser ignorado. Quando você vai ler o texto que Jesus citou, Deuteronômio 8:3, diz assim, ele humilhou vocês,
Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Aqui indicativo de propósito. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então a Bíblia não diz só que o ser humano não viverá de pão, mas de tudo que procede, não só de pão, mas do que procede da boca de Deus. Mas para que compreendesse essa verdade, o texto está dizendo, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Para quê? Tem uma didática na humilhação e na fome. Entrar num nível de compreensão de que há outros valores mais importantes do que as nossas necessidades básicas. Traduzindo, poder da abstinência na prática da vida cristã tem algo didático que só quem pratica vai entender. Traduzindo, é meio que tirar o leite condensado para conseguir resgatar a percepção do doce da fruta. A palavra jejum, traduzida do koineu, grego antigo, que foi escrito no Novo Testamento, é a palavra nestil. Nestil é uma palavra composta. Ne é um prefixo negação, estil é comer. Então jejuar, em essência, significa não comer. Jejum virou na nossa língua, cultura, aliás, na maioria das línguas modernas, sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Então você está lendo uma matéria esportiva e lê lá que determinado time está em jejum de títulos. O meu ficou uns 10 anos recentemente. Determinado jogador está em jejum de gols, porque virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Aí você vê os crentes falando assim, estou jejuando rede social. Não tenho nada contra. Mas as outras formas de abstinência, elas deveriam ser complementares e não substitutas da abstinência principal, que é de alimento. Então nós temos outras abstinências, sim, em Números 30 fala da lei dos votos. As pessoas iriam se privar de coisas que gostavam por amor a Deus, não era obrigado. Mas quando Deus regulamenta, Ele está dizendo, eu espero que vocês tenham vontade de fazer, mesmo que não seja obrigado. E aí Paulo em 1 Coríntios 7,5 fala algo elucidador nessa matéria. Ele começa falando da relação do marido e da esposa. E ele está falando da intimidade física, do momento, né, de intimidade sexual do casal. E diz no verso 5, que um cônjuge não deve privar o outro. Traduzindo, ele está dizendo, tem que ter avivamento nessa área também. Aí ele vai dar exceção e diz, a não ser, não prive um ao outro, a não ser quando os dois, de comum acordo, por um período de tempo, resolvem juntos. Paulo diz assim, se dedicar à oração. Do que é que Paulo está falando? Ah, pastor, quer dizer quando o casal está no avivamento não pode orar? Não, ele está dizendo que a oração aqui é mediana. Vai estar dizendo que quer entrar em águas profundas, vai ter que pausar o leite condensado. E aqui cabe bem a ilustração. E resgatar a percepção do doce da fruta. Quem está entendendo? Quem jejua com frequência ou regularidade testemunha as mesmas coisas. O centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Buscar as coisas que são do alto. Pensar nas coisas que são de cima. O jejum tem a capacidade de quebrar a força do centro de gravidade terreno e te colocar no centro de gravidade dos céus. Quem jejua com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurdo e inexplicavelmente o seu valor. O coração fica blindado contra a ofensa. É impressionante essa mudança que acontece, porque as nossas percepções, elas começam a mudar. Em agosto do ano passado, no final de um desses períodos de jejum, Deus me permitiu ter uma experiência. Eu digo que Ele literalmente entrou no meu quarto. Eu nunca senti tanto deleite, tanto prazer na minha vida. Não há nada, absolutamente nada que se compare. Pela primeira vez eu começo a entender a declaração do salmista. Na tua presença, plenitude de alegria. A tua destra, delícias perpétuas. Minha esposa me percebeu muito mudado depois daquela experiência. Ela falou, como você está? Eu falei, estou em crise. Ela falou, qual o motivo da crise? Eu falei, amor,
Durante tanto tempo da nossa vida, a gente quis tanta coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. Eu falei, agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou, mas isso não é maturidade? Eu falei, deve ser. Eu falei, mas a pergunta é, por que é que nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas? Achando que a realização estaria nelas, quando a gente é a maior fonte de realização disponível o tempo todo. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino. Ele diz, o resto vem de lambuja, vem a reboque. Mas quando a gente depende dessas coisas, a gente nunca consegue ter satisfação nele. Ele não está dizendo que as coisas não podem ser parte da nossa vida, mas não deveria ser objeto de satisfação. Quem está entendendo? Eu quero terminar com uma frase de um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas ouso dizer o contrário. Quando o significado de Deus aumenta, o jejum reaparece. Ou ainda faria a afirmação inversa. Quando o jejum reaparece, o significado de Deus aumenta. A percepção de valor muda. E quando você valoriza, você busca. Nós precisamos parar de tentar viver a vida cristã no piloto automático. Algo que me chamou a atenção nesses dois exemplos que eu dei de pessoas que focaram no propósito primário. Tanto Ana como os líderes da igreja de Antioquia. O que esses dois textos têm em comum? Além de ambos estarem no Novo Testamento, terem sido escritos por Lucas e focarem em gente mirando o propósito primário. O que eles têm em comum? Um elemento profético diferenciado. Ana é uma profetisa que entra num nível de revelação que praticamente ninguém à sua volta tem, inclusive sobre o Messias. Quando você chega em Atos 13, é nesse ambiente de jejum, na adoração, para buscar Deus, que diz assim, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado, e o maior movimento missionário da história da igreja teria início a partir de uma percepção para o que o Espírito Santo estava dizendo, como a igreja não tinha respondido antes. Eu comecei a perceber que nesse ambiente de jejum, onde você foca o propósito primário, você não apenas entende a importância e valoriza Deus, mas algo a respeito do profético, da voz de Deus, começa a ser desatado de uma forma diferenciada. Janeiro de 2022, eu estava num desses períodos de jejum prolongado. E uma das coisas que eu estava orando todo dia era pelo casamento da minha filha. Ela era ainda nova, mas já tinha crescido, com 20 anos de idade. Eu não estava com pressa nenhuma que ela casasse. Aliás, pai de menina não tem pressa que ela se case. Mas é a última coisa que faltava na vida dela e de toda a nossa família. O Israel mais velho já era casado. E eu estou orando por ela, para que ela possa viver o propósito, que ela possa, de fato, tomar a melhor decisão em relação ao casamento. E de repente eu me lembro de algo. Do que eu me lembro? Quando meu filho Israel tinha 11 para 12 anos de idade e conversou pela primeira vez, se viram pela primeira vez, tiveram a primeira conversa, ele e Priscila, minha nora. Eu agarrei o braço da minha esposa, estava num reguinho em Fortaleza, e falei para ela, esses dois vão casar. Ela falou, como é que é? Eu falei, não sei te explicar. Eu não ouvi uma voz, eu não tive uma visão, mas é um testemunho interior, uma convicção absurda. Esses dois vão casar. Nunca falamos nada para eles. Aliás, eu falei para minha esposa, o meu nível de convicção é tal que eu posso registrar esse cartório. Eu sei que vai acontecer. Ela falou, por que você registraria? Porque eu falei, lá na frente ninguém acredita. Minha esposa falou, sou sua testemunha. Esse dia eu reclamei com ela, falei, você devia ter deixado eu registrar em cartório, ia ser ótimo ter aquilo antes. Mas nunca falamos nada. Agora eu estou orando pela minha filha, eu lembro da história do meu filho. Eu falei, peraí, Deus, eu nem te pedi. O Senhor mostrou porque quis, mas criou um precedente, jurisprudência. Eu falei, agora quem está te pedindo sou eu. Eu quero conhecer meu genro.
antes da minha filha. Eu quero saber quem é essa pessoa. Eu estou orando todo dia, no 30º dia do jejum. Eu vou ministrar numa igreja do interior de São Paulo. Pedi ao pastor, que antes de ser pastor formado em educação física, foi um personal. Liguei antes e falei, amigo, eu preciso que você me arrume não só academia. Você tem que me treinar hoje à tarde. Você está maluco? Me tirar do horário de trabalho da igreja. Eu falei, senão eu não vou pregar. Aí ele vai meio contrariado. Na hora de sair para a academia, ele fala assim, posso levar meu filho? O menino estava estudando teologia fora, mas estava de férias. Falei, claro. Aí, depois de 1h30 de treino na academia, ele disse, Subirá, vamos embora, você está maluco? Achei que você ia treinar 50 minutos, no máximo 1 hora. Já estamos aqui 1h30. Falei, não, filho, tem 1 hora de cardio ainda. Eu lembro que ele falou assim, você está doido, eu tenho mal o que fazer. Aí ele falou assim, você precisa de 1 hora? Eu falei, é. Ele falou, daqui 1 hora eu te busco. Chamou o filho, o menino estava fazendo o treino dele discreto, eu nem tinha visto. Falou, Caleb, mostra para subir onde é o cardio, era o andar de cima. Daqui 1 hora eu venho buscar vocês. Nós subimos, peguei um elíptico, o menino pegou a esteira do lado. Eu lembro dele falando assim, pastor, te atrapalha se eu falar? Eu falei, você pode falar à vontade, eu não garanto que eu falo. Eu falei, você tem 20 anos, eu tenho 50. Você está comendo todo dia, eu estou 1 mês sem comer. Eu não sabia ainda quanto fôlego eu teria. E eu tinha chamado esse pastor, porque eu falei para ele, cara, eu quero que você veja eu treinando. Era a primeira vez que estava fazendo isso. Já fiz uns 5 jejuns desses com treino, mas na época era minha descoberta. Aí nós estamos ali, ele começa a falar. Diz, pastor, o senhor sabe que o senhor é uma referência para o meu pai? Eu falei, glória a Deus. Uma minha referência é o seu filho, Israel. E quando ele está falando, de repente, do nada, abre uma coisa na minha frente. Não sei te explicar, não fui a lugar nenhum. Eu estava no mesmo lugar, mas não era mais nada igual antes. Parece esses filmes que o cara vai para o universo paralelo, que está tudo parecido, mas parece que você está em outro lugar. Eu não consigo descrever o que aconteceu. Eu creio que foi um lugar de percepção espiritual. Eu ouço Deus falar comigo nítido e claro. Esse rapaz é o seu genro. Vai casar com a sua filha. Eu pensei, uau, eles nunca tinham se visto, não se conheciam. No jejum, suas emoções, elas ficam estáveis. Não tem euforia, mas não tem nem alto nem baixo. Eu lembro que eu falei para minha esposa, preciso ter uma conversa com você quando chegar. No início não tive muita coragem de chegar rasgando, com medo dela deixar escapar algo. Minha filha é muito ligeira, né, nas conversas. Falei, olha, conheci um menino que sua filha iria se interessar. É mesmo? Quem que é? Falei, filho de fulano, que estava lá. Ela falou, a família é incrível, fantástica. Eu falei, olha, tive isso. Ela falou, vai apresentar? Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, Deus a gente não ajuda, se possível a gente atrapalha. Depois de uns 2 dias meu coração pesou. Eu falei, amor, eu não posso esconder de você, mas você tem que segurar a onda. Alice não pode saber o que a gente sabe. Falou, o quê? Eu falei, Deus me disse que o garoto é nosso genro. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Chamei meu filho e falei, olha, quero te apresentar seu cunhado antes dele saber que vai ser seu cunhado. Não contente com isso, chamei o casal de pastores da nossa igreja de Curitiba. Começamos a igreja na casa deles e desde dezembro de 2018 eles que assumiram a liderança da igreja. Hoje eu estou mais num papel de supervisão. Chamei os dois e falei, olha, eu quero testemunha, porque levantar a plaquinha no final do jogo eu já sabia, é fácil. Eu quero gente que esteja comigo como testemunha. Eu falei, vai acontecer isso, isso e isso. Para eles eu dei um pouquinho dos prazos. Deus falou comigo no dia 3 de fevereiro de 2022. Dia 10 de dezembro eu estava casando os dois. No dia 9 pela manhã nós saímos do cartório. Eles fizeram o casamento no cartório um dia antes. Fomos as 2 famílias dos 2 lados tomar um café juntos. E eles estavam conversando sobre despressurizar a cerimônia. Eu falei, não, nós vamos fazer aquele tal do first sight. Ele vai me ver vestido de noivo antes da cerimônia para não ter aquele impacto. Nós vamos ter isso e aquilo. Eu falei, isso é bom. Falei para minha filha, falei, seu irmão fez um ensaio de casamento o dia antes. Quando eu cheguei, vi tudo arrumado, chorei, me emocionei. No dia seguinte eu consegui segurar a onda. Falei, isso é legal. Eu falei, já que a ideia é despressurizar, vamos despressurizar já o que eu ia contar para vocês amanhã. Então só contei depois que eles tinham casado. Aonde eu quero chegar com isso? Eu não sei te descrever o que aconteceu ao longo daquele ano. Toda manhã que eu acordava, abria o olho, primeira coisa que eu pensava, Deus me contou algo que ninguém sabe.
Cara, não era só ver Deus dando destino e propósito na vida dos filhos. Era aquela sensação de amizade, de intimidade, de conexão. Deus quer nos levar a um lugar diferenciado. E nós precisamos resgatar a cultura do jejum, que vai impactar profundamente essa nossa intenção de preservar e desenvolver a sensibilidade para com Deus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? A gente precisa parar de achar que o único problema do Éden, da queda, foi o pecado. Se a gente acha que é só o pecado, então Jesus veio perdoar pecado e resolveu tudo. Mas quando o homem peca, Deus faz uma pergunta para Adão. A pergunta de Deus para Adão não é: o que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus para Adão foi: aonde você está? Qual a diferença entre o que é que você fez e para onde você está? Para mim, Deus está dizendo: o problema não é o que você fez. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Eu perdi você. E Deus está dizendo: eu quero você de volta. Nós não podemos acreditar no evangelho que perdoa pecados e não restaura a intimidade do homem com Deus. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Invoca-me que te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus está dizendo: eu quero te confidenciar segredos. Há um lugar em Deus que é muito mais do que só lutar para conseguir entrar no céu, dizer escapei do inferno, aleluia, fui para o céu. Além disso tudo, que indiscutivelmente será maravilhoso, há um lugar de deleites na presença de Deus. E nós precisamos sair de um modo carnal de vida cristã e entrar num lugar de uma espiritualidade diferenciada, que não é mero esforço, mas é um lugar de quebrar a força dessa estrutura carnal, entrar no lugar de rendição e exposição a Deus. É hora de voltar a sentir o doce da fruta, de perceber aquilo que alguns de nós talvez já não percebemos como antes. Eu acho lindo quando no Apocalipse o Senhor diz: lembra-te de onde caíste. Ele podia dizer: como é que vocês não estão me amando? Se amar Deus de todo o coração é o maior mandamento. Deus não está cobrando performance. Quando Ele diz: lembra de onde você caiu, Ele está apelando para um senso de saudade. Ele está dizendo: se você lembrar que o que a gente tinha era melhor do que está agora, provavelmente você vai querer isso de volta. Eu não vim aqui te apontar o dedo, não vim aqui jogar pedra em você. Eu vim te apresentar um convite daquele em cuja presença plenitude e alegria, delícias perpétuas. Ele está dizendo: vem para cá, vem para o lugar mais profundo, vem experimentar o que você não experimentou ainda, o que tem mais para mim e para você. Eu quero que você fale com Deus por um instante, ou deixe Ele falar ao seu coração. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Enquanto os músicos ministram, eu vou pedir que a princípio você não cante com eles, mesmo reconhecendo a melodia, a música. Ore por um instante. Deixa o Espírito de Deus estar se movendo nesse lugar, envolver seu coração, te chamar para perto dele. Talvez você precise de um conserto, talvez você precise de restauração, de despertamento. Talvez você só precise descobrir qual é a intencionalidade para chegar nesse lugar onde eu e você possamos ver como salmista: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, plenitude e alegria, à sua destra há delícias perpétuas. Fale com Deus.